Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com a doutora Mirelle Almeida, que é médica psiquiátrica. A Mirelle, ela é coordenadora do Ambulatório de Transtornos Alimentares da Santa Casa de São Paulo, diretora executiva da Associação Brasileira de Transtornos Alimentares e membro da Comissão de Transtornos Alimentares da Associação Brasileira de Psiquiatria. A ideia com você, Mirelle, é discutir a respeito da compulsão alimentar. Então, primeiramente, bem-vindo e obrigado pela disposição de estar aqui. Obrigada pelo convite. Estou aqui, então, à disposição para conversarmos sobre compulsão alimentar. Ótimo. Bom, para começar, assim, a compulsão alimentar, a gente tem ideia de que aquela coisa, ó, qualquer pessoa que come muito, que come exagerado, tem uma compulsão alimentar, ou qualquer pessoa que é obesa tem uma compulsão alimentar. O que é a compulsão alimentar? O episódio de compulsão alimentar, então, ele é definido, né, por um espaço de tempo, ou um momento, em que a pessoa ela perde o controle sobre a alimentação. Então, a gente costuma, né, investigar o episódio de compulsão alimentar e perguntar se naquele momento ela sentiu essa perda de controle. Então, não é só uma questão de você comer a mais do que você planejou. Eles normalmente descrevem uma sensação de começar a comer e não conseguir mais parar. Então, não é só o impulso ali, né, de beliscar ou ter ali uma comida fora do planejado. É uma pessoa que, por exemplo, começa a comer um biscoito, ou um bolo, ou uma pizza, e ela só para quando aquilo acaba. Ela tenta interromper e aí, ao longo, né, do episódio em si, ela perde o controle. Tem alguns componentes que a gente define também. A pessoa acaba comendo mais rápido que o normal, come sem fome, come até se sentir cheio, às vezes ela chega a passar mal de tanto comer, e tem muita vergonha, né, sobre o episódio em si, sobre a maneira como ela come. Não é só pelo ganho de peso, então ela sente que é uma questão assim de voracidade mesmo, né? Ela sente que perde ali a capacidade de escolha na hora que ela está tendo a compulsão alimentar. Então é um quadro grave. Ótimo. Agora, muitos produtos, alimentos industrializados, fast foods, eles também são chamados até nutricionalmente como hiperpalatáveis, né? Justamente porque tem um sabor atrativo e que as pessoas têm prazer em comer, as pessoas estão buscando mais. A gente tem até o exemplo clássico de um chocolate que tem o nome de bis, né? Que é a ideia de que você sempre quer mais um até acabar, enquanto você não consegue parar, enquanto você não, enquanto não acaba aquela caixa, você não vai parar de comer, né? É comum que uma pessoa vá numa churrascaria no final de semana ou que vai fazer um churrasco com os amigos e que não vai parar de comer, vai chegar em casa caindo de tanta comida, né? Como que você diferencia esses episódios que eventualmente podem ser mais pontuais de fato de uma pessoa que tem uma doença, um transtorno, que é a compulsão alimentar? O transtorno de compulsão alimentar, que é uma alteração, né, é uma doença psiquiátrica, então ela é caracterizada não só, né, pela ocorrência pontual de um episódio de compulsão alimentar, que é como você falou, isso eventualmente, né, dentro de um contexto ali de uma comemoração ou de alguma outra alteração, né, mais breve, pode acontecer com qualquer pessoa, mas ela acontece de uma maneira sustentada, então você precisa que isso aconteça pelo menos uma vez por semana durante 3 meses, né? Então, de uma maneira repetida, para que a gente considere, então, para que ela feche o critério diagnóstico, isso se caracterize como uma doença, exigindo, então, portanto, um tratamento. Ótimo. E a compulsão, ela é para alimentos específicos? Vamos dizer, por exemplo, tem muita gente que tem aquela coisa, aquela ânsia por doce, que não consegue, que às vezes vai sair do trabalho, parar de fazer uma coisa para ir comprar um doce, porque não consegue se desligar daquela ideia de que precisa comer um doce, né? Talvez nem come ter, mas assim, precisa ter um doce ali em algum momento e não se sente bem sem aquilo, né? Tem outros que vão num fast food, vão até algumas redes que fala, pô, a pessoa vai todo dia numa rede de lanchonete, ou que está o tempo, ou é uma busca por comidas em geral. Normalmente, a gente observa, né, na maioria dos casos, tem um componente ali de um alimento que traz um certo conforto emocional. Então, em algumas pessoas que têm um gatilho mais evidente relacionado a questões de ansiedade ou mesmo, né, de situações ali das quais elas têm dificuldade de lidar, e isso direciona para um episódio de compulsão alimentar, é mais comum a gente encontrar essa descrição, às vezes por doces,
ou alimentos, às vezes, da infância, sabe? Aqueles que têm um componente ali de uma memória afetiva. Sorvete também é bastante comum. Mas, assim, a definição em si do episódio de compulsão alimentar não leva em consideração a ideia de que a pessoa gosta não precisa ser algo que ela gosta de comer. E aí, em casos mais extremos, a gente vê pessoas terem compulsões com alimentos até crus, congelados, paciente que tira a comida do lixo e acaba tendo compulsão. Então, eu já vi várias descrições, né, desse componente que é angustiante, porque, assim, não é, como eu falei, é uma escolha, né? A pessoa não está ali comendo e se saciando por uma escolha, ela perde o controle sobre a alimentação de fato. Ótimo. Uma coisa que às vezes a gente ouve falar é aquela pessoa que vai numa festa e fica com aquela ansiedade extrema da hora de vai poder pegar o doce, vai comer aquilo ali, porque sabe que socialmente ela não pode pegar a hora que ela quer, né? Sim. Tá. Qual que é a relação entre o transtorno alimentar, entre a compulsão alimentar e obesidade? Todo paciente obeso tem transtorno alimentar e ao contrário, todo paciente tem compulsão alimentar e todo paciente com compulsão alimentar é obesa? Não, na verdade isso é um grande mito, né? Existem pessoas que têm compulsão alimentar que têm o peso normal, como eu falei para vocês, você só precisa ter uma compulsão uma vez por semana para caracterizar uma compulsão. Então, dependendo de como ela se alimenta no restante do tempo, isso pode ou não levar realmente a um quadro de obesidade. O que se tem na literatura é que 1/3 dos pacientes com compulsão acabam, né, se sobrepondo aí desenvolvendo obesidade. E da forma inversa também, apenas 1/3 dos pacientes com obesidade acabam tendo a compulsão alimentar. Enquanto, então, doença de perda de controle. O que normalmente a gente vê na obesidade são pacientes que comem uma quantidade maior nas refeições, né, de uma maneira geral. Tá. E essa comida em excesso, ela está associada à fome, ou seja, as pessoas elas passam fome. Você fala na obesidade ou na compulsão? Na compulsão. Não. É pelo contrário. Muitas vezes elas comem sem fome mesmo. Tá, mas ela não vai dizer, pô, eu preciso comer porque eu tô com fome. Ela simplesmente vai lá, pô, eu quero Não, comer. porque ela come, ela perde um pouco, na verdade, a sensação da saciedade. Ela não consegue, muitas vezes, identificar o ponto né, em que ela já se sentir plena. E aí ela vai comendo, e normalmente ela chega... Tem pacientes que chegam, inclusive, a vomitar, né? De tanto que comem, porque começam a se sentir muito, muito distendidos. Ótimo. Voltando só um pouco, a gente já conversou um pouco num outro vídeo aí sobre a parte esportiva, né, que é um pouco a área que eu atuo, mas uma coisa que é muito comum no esporte é a gente pegar atletas que eventualmente têm ali uma dieta que chega a, sei lá, 6.000 calorias dia, né? Porque tem um gasto extremamente alto. E aí, quando eles se aposentam ou quando eles têm uma lesão e têm que parar de praticar esportes por um tempo, eles ganham muito peso. Ganham muito peso porque não conseguem mudar aquela rotina de comer. Quer dizer, eles não se sentem bem comendo 2.000 calorias por dia. Né? Difícil ajustar o hábito, isso. né? Isso é uma compulsão alimentar? Então, aí depende, né? Se ele chega a apresentar esses episódios, como eu descrevi, nas quais ele tenta não comer e perde o controle, isso pode ser uma compulsão, sim. Porque não é automático, né? Você, de repente, come 6.000 calorias e de uma hora para outra você tem que diminuir para 2.000. Pode ser que ele tente e, né, por estar ali nessa pressão que para ele seria uma restrição alimentar tão grande, isso acaba escapando e aí ele vai poder desenvolver, sim, episódios de compulsão alimentar. Legal. Bom, então você já disse que a obesidade não é uma boa referência para a gente chegar no diagnóstico da compulsão alimentar, assim como a compulsão alimentar, você pode ter pessoas magras que estão tendo esse quadro de compulsão. Talvez em algum momento elas vão desenvolver obesidade porque elas acabam comendo mais do que deveriam, né? Quer dizer, um desbalanço energético aí, né? Agora, então quando é que a gente vai desconfiar que uma pessoa está tendo... Porque ela vai falar, olha, pô, ele sempre come muito, eu tenho fome,
Eu como rápido porque eu tenho que voltar para o trabalho, porque eu tenho outras coisas. Quer dizer, você acaba tendo uma certa fuga, talvez em reconhecer que aquilo lá é um problema, né? Como é que você identifica isso? Para o clínico geral, né, assim, para o médico que não necessariamente vai lidar especificamente com o transtorno alimentar, a grande pergunta sempre vai ser como, né, como é a alimentação, acho que de uma maneira mais aberta, como que se relaciona com a comida, né, se come em intervalos frequentes, se tem dificuldade para controlar de vez em quando. Geralmente são perguntas mais relacionadas ao hábito alimentar como um todo. E como eu falei também na outra, né, na nossa outra entrevista, acho que o mais importante aqui é o paciente se sentir à vontade com o médico para contar aquilo que tem, né, tem angustiado, que traz ali muitas vezes vergonha, porque é um quadro, normalmente eles escondem até, né, escondem de todo mundo, escondem, né, dentro da própria família, né, das pessoas com quem convive. Então, para levar para o médico, ele tem que se sentir muito, assim, livre de julgamento, para ele poder contar para o médico e, de fato, né, começar a abordar essa questão específica. Seria a diferença de você comer por fome ou comer por hábito, vamos dizer, porque está habituado àquela sua rotina, ah, todo dia você faz aquilo e você mantém aquele comportamento. Você fala em relação à compulsão A ou esse compulsão, caso do atleta? a compulsão. Não, a compulsão são, como é que eu posso dizer? São momentos, são episódios mesmo. Tá, não é uma coisa contínua, ou seja, não é que ele vai estar o tempo todo. Vamos dizer, você não poderia comparar, por exemplo, com vícios em dependência química que a pessoa está sempre buscando aquilo ali, né? Não, tem algumas pessoas que até hoje em dia estudam um pouco a compulsão para a linha da dependência em comida também, mas são construtos diferentes. Ela tem episódios em que ela perde o controle. Então, vou dar um exemplo aqui de um gatilho. A pessoa, sei lá, teve uma discussão com o chefe, chega em casa e come tudo. Tá, tá. Tirou uma nota baixa na escola e começa a se sentir muito mal, muito mal. Aí à noite vai e também pega comida escondida, leva para o quarto e come tudo. Seria uma forma de enfrentamento, mais uma forma de enfrentamento psicológico, psiquiátrico, do que uma causa orgânica, então, vamos dizer assim. Isso, sim, tem muito mais a ver com esse componente psicológico, né, emocional. Ótimo. Bom, e aí, por mais que não tenha uma relação direta com a obesidade, muitos desses pacientes são obesos, né? Ou vem a desenvolver, se não está tratando, acaba vindo a desenvolver a obesidade. Um comportamento muito comum em pessoas obesas é a realização de dietas extremas, né? Aquelas de restrições quase completas de alimento. Aí vai lá, perde 5 quilos, perde 7, 6 quilos, não aguenta, volta a comer e ganha 10. Né? Isso é comum na compulsão alimentar também? Sim, sim, a gente costuma atender paciente que tem, né, esse efeito sanfona, então tá sempre ganhando e perdendo, e isso é perigoso, né, porque isso faz mal também para o organismo. Então, a ideia é que, na verdade, ele desenvolva, né, o hábito e consiga trabalhar dentro do espectro ali de uma alimentação regular. Ele sente. Muito mais do Tá. que uma grande restrição que acaba, né, sendo um gatilho para uma compulsão, é melhor que ele coma, né, em uma quantidade suficiente, aprenda a desenvolver, então, essa questão da sensação de saciedade para entender o quanto ele precisa comer inicialmente. Tá. É comum essa sensação de culpa, no sentido de que ele vai lá, come, 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 passa mal e aí depois fica 2 dias sem comer porque, putz, eu não posso fazer aquilo? Ele se sente muito culpado. Quando ele começa a compensar isso daí, seja, né, como você falou, de um jejum muito intenso, às vezes outros métodos compensatórios, entra num outro diagnóstico que a gente tem do transtorno alimentar, que chama bulimia nervosa. E aí, então, tem um quadro um pouquinho mais grave. Ótimo. Essas pessoas com compulsão alimentar, elas têm a consciência de que não conseguem parar ou elas entendem que aquilo são coisas pontuais? Ou seja, ela reconhece que ela está doente? Normalmente, sim. Às vezes elas, né, por questão de informação, de preconceito, elas até têm uma demora. Mas acho que hoje em dia, com a internet, né, muita gente falando sobre isso, normalmente que quando chega, né, para tratamento, elas já entendem que aquilo ali faz parte, então, de algo que elas não têm controle. Ótimo.
Outras comorbidades psiquiátricas, outras doenças psiquiátricas, transtornos de ansiedade, depressão, outras condições são comuns? Quanto comum que é isso? Bastante comuns, tem estudos até de 80% a 90%. As principais, mais uma vez, são ansiedade e depressão, que a gente tem observado muita relação hoje em dia com TDAH, então esse componente um pouco da questão da impulsividade presente. E aí a gente pode encontrar outras coisas também, né? Dependência de substância, transtorno afetivo bipolar, toque, mas o mais comum, em geral, é ansiedade e depressão. Mas a gente pode dizer que isso é mais uma regra do que uma exceção ter alguma comorbidade psiquiátrica. Sim, muito difícil a gente pegar uma pessoa que tenha só compulsão, é raríssimo, inclusive. Tá. É, a compulsão ela é muitas vezes vista pela população leiga, pelos colegas, pelos amigos, pela família, como um problema de falta de vontade ou de falta de autocuidado, aquela pessoa que, olha, ela é assim porque ela não se cuida, né? Se ela se esforçasse melhor, ela não chegaria nesse ponto, né? Isso daí é real? O que você poderia dizer nesse sentido? Eu acho que o que normalmente acontece é justamente o que a gente acabou de falar dessa sobreposição de condições. Então, a pessoa está deprimida, tem a compulsão. É muito difícil para ela conseguir sair um pouco desse ciclo se ela não tiver ali algum start de tratamento, ou às vezes alguma condição que permita com que ela atravesse então essa fase. Então, normalmente, quando a gente começa, por exemplo, muitas vezes tratar a depressão, ela vai conseguindo, né, se dar conta e encontrar ali motivação para ir embarcando aí nesses outros tratamentos também. Legal. Bom, e você deve receber muitos pacientes que chegam no consultório e falam, olha, eu sei que eu faço isso, eu sei que isso é errado, eu sei que isso não é bom para a minha saúde, mas eu sempre coloco na minha cabeça de que eu não vou mais fazer isso, e aí, pô, o dia que acontece alguma coisa, eu vou lá e não consigo me ser. Quando eu vi, eu já fiz, né? Quer dizer, quando eu vi, eu já comi mais, eu comi o que eu não deveria, né? Ela até tem essa intenção de parar, de mudar, mas ela falou, olha, já tentei várias vezes e não consigo, né? Ah, como é que você conduz o tratamento dessas pessoas? A gente tem, né, tanto para compulsão como para os comórbidos, para as pessoas que têm as outras condições, instituir medidas terapêuticas, né, psicofarmacológicas. Então, a gente tem um arsenal ali de medicações que ajuda nessas condições. Muita psicoterapia, então, elas têm que, né, desenvolver estratégias. Existem algumas linhas que são mais comportamentais, então, que vão ajudando, né, até fazer alguns treinos para diminuir a exposição, por exemplo, a gatilhos, ou começar a identificar melhor as emoções para tratar de outra forma as emoções que não seja, né, através da compulsão. Isso tudo é um processo, não vai ser de um dia para o outro, mas, em geral, a gente consegue muitos bons resultados. E a nutrição para ajudar a regularizar um pouco melhor essa questão, né, da própria alimentação, seja do planejamento, da preparação, e da escolha dos alimentos do dia a dia, então vão ajudando também nesses outros componentes. Ótimo. Bom, aí algumas orientações nutricionais, no sentido, você está falando em uma melhor escolha alimentar, em talvez fracionar mais a alimentação, o comportamento à mesa, né? Ou seja, de você dar tempo para a alimentação, para poder ter essa percepção de saciedade mais fácil, são medidas mais comportamentais, né? Medicamentoso, tem alguma coisa que você pode fazer para diminuir? Claro, tratar a ansiedade, tratar a depressão, tratar Isso, comorbidades, a gente mas... trata ansiedade, depressão, a gente tem duas medicações que normalmente nos ajudam muito. Uma é o topiramato, que também, né, ajuda um pouquinho na questão da compulsão e muitas vezes até na fissura pelo doce, como você citou, né, naqueles que têm esse componente mais ligado à questão do doce. Existe a medicação hoje aprovada para a compulsão alimentar, que é a lisdexanfetamina. Então, a gente também usa ela nesse sentido para as pessoas, por exemplo, que têm TDAH, então acaba sendo, você também vai tratando as duas coisas, o TDAH e a compulsão alimentar. Ótimo.
Bom, e atualmente a gente tem tido algumas medicações que são usadas, que foram desenvolvidas para diabetes, que têm sido usadas para obesidade e que buscam diminuir o apetite, né? Faz sentido você, basicamente você diminui o esvaziamento gástrico e com isso daí você diminui o apetite, né? Faz É, sentido tem você pensar nisso numa pessoa com ah, compulsão alimentar? A gente não tem, né, a princípio, uma comprovação de uso para a compulsão especificamente. Para aqueles que têm obesidade, por exemplo, associados, a gente vê, né, que melhorando um pouco a questão do peso, às vezes se sentindo um pouco mais com autoestima, né, mais preservada, eles acabam diretamente, muitas vezes, conseguindo também melhorar esse aspecto da compulsão. Tem alguns pacientes que tem algumas medicações que dão um pouquinho de náusea, né? Inibe nosso apetite, mas até eles conseguirem comer. Então acaba ajudando um pouquinho também indiretamente. Alguns pacientes falam que vem, né, melhora da compulsão com o uso desses remédios, quando eles têm, né, uma outra indicação. Outros pacientes não veem muita relação, então isso acaba variando muito de cada paciente. Ótimo. Mirella, acho que deu para entender bem como que a abordagem, né, a identificar esses casos de compulsão alimentar e como que a abordagem desses pacientes, entender essa relação com a obesidade, que é, vamos dizer, que acontece de fato, mas que não é a regra, né? Queria te agradecer mais uma vez essa disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões. Tá ótimo, muito obrigada aí pelo convite, pela participação, eu fico à disposição. Obrigado mais uma vez.